Muito bem, meus amores, estamos de volta, agora sim, com conexão direta lá na cidade de Jacarezinho. Atenção, Cambará, atenção você que é nosso ouvinte da rádio. A rádio Circulando Jovem Play vai fazer uma conexão agora, diretamente lá em Jacarezinho. Nós vamos conversar com o professor Renato Forim Júnior. Ele é professor, escritor e exibe espetáculo Costuras Poéticas pelo Fio da Voz. E eu tô curioso para saber, né, o que é esse espetáculo. E ele está em conexão com a gente. Vamos ver se ele nos ouve aí. Alô, professor, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Você me ouve bem aí? Bom dia. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com você, ouço perfeitamente. Maravilha, que vozeirão, hein, professor? Tudo bem? Pois é, a gente cuida da voz, né? Porque esse espetáculo, Roberto, exige bastante de voz. A voz não está só no nome, mas eu falo muito a respeito da importância da narração de textos, da voz e da audição na construção da história humana. Então, canto algumas canções, faço algumas narrações de texto, né? Algum recital de textos poéticos. Então tem que cuidar bem da voz. Maravilha! Ô, professor, porque eu quero conhecer um pouquinho de você. Primeiro, é Renato Forim Júnior, é isso mesmo? Exatamente, a pronúncia tá perfeita, de origem italiana, Forim. Forim, maravilha. E você é da onde, hein, professor? Fala pra gente aí. Olha, Roberto, eu sou de uma cidade muito pequenininha, no norte do Paraná, chamada Ibiporã. Atualmente moro em Londrina, né? Eu sou professor da Universidade Estadual de Londrina, do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas. Vou até o EMP, né, apresentar esse espetáculo em Jacarezinho, mas eu nasci mesmo e minha família é de Ibiporã. E, na verdade, o Costuras Poéticas começa também em Ibiporã. Eu conto um pouquinho essa história lá no início dessa aula espetáculo, porque foi a partir de uma palestra que eu fui ministrar, depois que o meu livro Samba de uma Noite de Verão recebeu o Jabuti, em Ibiporã, numa grande escola de Ibiporã, assim, na maior escola de Ibiporã, e foi a partir de uma pergunta de um estudante que eu resolvi construir essa aula espetáculo. Ele perguntava, o que me deixou, de certa forma, mudo, quais eram os livros que os meus pais liam para mim na infância. E na hora eu não soube responder, e depois, posteriormente, pensando a respeito dessa questão, eu resolvi construir essa aula espetáculo. Muito bem. E você tá na UEMP há quanto tempo? Perdão, É, você é professor há quanto tempo? Sou professor desde 2019, né? Eu concluí o meu doutorado em 2017 e 2019 eu entrei como professor colaborador na Universidade Estadual de Londrina. Então, assim, eu vou até o EMP para ministrar essa aula espetáculo, né? Para apresentar esse trabalho, mas o meu departamento é o de Letras Vernáculas na UEL, na Universidade de Londrina. Maravilha. Ô, professor, e diz uma coisa, esse espetáculo, ele fala o quê? Eu tô curioso para saber. O nome é curioso, né? Aqui, ó, Costuras Poéticas pelo Fio da Voz. Fala pra gente um pouquinho sobre o espetáculo. Pois é, Roberto, esse nome vem, na verdade, da etimologia, da origem da, da palavra que designava os nossos primeiros poetas conhecidos da humanidade, que são os rapsodos. Então, assim, quando a gente vai para a origem da poesia, para a origem da contação de histórias, a gente vai para a Grécia, né, considerado o berço do Ocidente, e nós tínhamos lá, então, esses profissionais, esses poetas chamados rapsodos, que viajavam de cidade em cidade, né, de aldeia em aldeia, na verdade, apresentando as suas performances poéticas. O termo raptem, de onde vem rapsodo, significa justamente costurar. E isso diz muito sobre o ofício desses poetas, porque assim, eles eram conhecedores profundos de toda a épica, de toda a lírica, de todas as canções da Grécia, e o que eles faziam então em cada uma dessas apresentações era fragmentar esses textos e costurar, era um exercício mesmo de tessitura, um texto no outro, um texto tecido no outro, apresentando uma espécie de coxa de retalhos. O mesmo procedimento também é adotado pelos griots africanos, né, que também é outra entidade poética, religiosa ancestral em África, e que também fazia esse mesmo procedimento de
fragmentar textos e sempre apresentar uma tessitura renovada a partir dessas costuras. Então, a partir disso, eu faço essa brincadeira, né, de costuras poéticas pelo fio da voz, lembrando que a nossa voz é um fio muito tênue, né, quase um fio de cabelo, e que produz tanta beleza, né, e que carrega ao mesmo tempo tanta ancestralidade. Né? Não sei se vocês já repararam, mas hora ou outra a gente pronuncia uma palavra, ou até a gente tosse, ou a gente emite uma nota musical pela voz, e parece que está sobrevivendo em nossa voz a memória dos nossos pais, dos nossos avós, porque os timbres, em geral, são muito parecidos, são misturas, né, de sons que remetem aos nossos ancestrais, aos nossos parentes. Então, esse título é uma brincadeira, e o que eu faço basicamente nesse espetáculo, então, é apresentar o meu livro chamado Samba de uma Noite de Verão. Como eu disse, esse livro recebeu o Opa, Prêmio Jabuti no ano de 2017, legal. e juntar a esse texto uma série de outros trechos de autores africanos, brasileiros, europeus, e também compositores. Então eu faço esse cerzimento, essa costura que é típica dos rapsodos e dos griots africanos. Muito bem. Ô, professor, e o espetáculo amanhã é para que público? Olha, Roberto, todos os públicos, é um espetáculo muito simples. Na verdade, até por essa configuração de aula, né, eu sempre apresento esses trechos poéticos, mas eu explico e vou mostrando aos poucos como a oralidade, a voz e a audição no Brasil é extremamente importante na configuração de praticamente todas as formas, todas as manifestações da nossa cultura e da nossa literatura. Então, assim, é para todos os públicos. E, especialmente, eu dedico esse trabalho a professores da educação básica, estudantes de letras, de história, das disciplinas ligadas às artes também, porque eu percorro alguns blocos ligados à formação étnica brasileira. Então, assim, a nossa formação vem, segundo Darcy Ribeiro, né, de 3 matrizes, basicamente, que é a africana, a ameríndia e a ibérica. Então, eu passo por esses blocos e apresento ali alguns conteúdos que são muito úteis em sala de aula. Né? Nós temos uma legislação que solicita que nós, enquanto professores, ministremos a história e a cultura africana, afro-brasileira, assim como indígena, na educação básica. Então, eu vou apresentar alguns textos, como, por exemplo, um texto da Eliana Potiguara, né, que é uma poeta indígena, o texto do Mia Couto, que é um africano, e que são materiais, então, úteis em sala de aula. Esses professores, o público em geral, né, mas especialmente os professores, recebem uma espécie de cartilha, um programa na porta do teatro, né, na porta do auditório, que tem ali uma entrevista que uma professora da UEL fez comigo sobre como utilizar o teatro e a canção brasileira na escola, assim como outros textos que podem ser utilizados no ambiente didático. Muito bem. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse seu livro, Samba de uma Noite de Verão. Fala pra gente um pouquinho mais desse livro e onde as pessoas podem encontrar. Está disponível para venda? Qual é os canais que as pessoas devem percorrer para ter acesso a essa obra? Maravilha. Bom, nós estamos aqui também no podcast, né, Roberto? Então, os ouvintes, por óbvio, não vão ver, mas eu vou mostrar aqui a capa desse livro, Samba de uma Noite de Verão. Está disponível também em áudio e vídeo, tá, professor? Pode mostrar a capa aí que a gente Maravilha. vai disponibilizar depois para a turma em áudio e vídeo. Que legal. Para quem não tá, Maravilha. para Então, quem não tá acompanhando o programa ao vivo, né, a gente sempre deixa no nosso canal no YouTube, @circulandoplay, vai estar lá ainda hoje, a gente vai deixar disponível e todo esse conteúdo aí para que as pessoas tenham acesso. Fala um pouquinho. maravilha. Então, esse aqui é o livro Samba de uma Noite de Verão. Ele foi publicado no ano de 2016 e, basicamente, Roberto, ele é uma reescritura do Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare, Uhum. né, que é uma peça muito conhecida, é, uma comédia do Shakespeare ambientada em Atenas, né, na Grécia, e também numa espécie de bosque ou floresta adjacente a Atenas, onde o Shakespeare trabalha com algumas divindades greco-romanas. Bom, eu faço uma reescritura dessa peça no Brasil. Então, a peça é ambientada na chamada Vila de Vera Cruz, que é uma espécie de cortiço ou favela bem humilde do Brasil, e também numa floresta adjacente, onde reinam os orixás, as deidades africanas. Eu também utilizo algumas lendas da cosmogonia ameríndia nesse livro, e a partir disso, então, construo ali uma espécie de metáfora da formação do Brasil. Essa história percorre temas como a exploração dos mais pobres pelos mais ricos, é,
o machismo, por exemplo, no Brasil, né, o paternalismo, a visão da sociedade sobre os artistas, e é uma peça, obviamente, em perspectiva crítica e não apologética, né? Então, todos os temas que estão ali falam muito sobre o nosso ser de brasileiros, sempre perdidos entre, utilizando palavras de Caetano Veloso, entre a delícia e a desgraça, entre o monstruoso e o sublime, né? Então, essa ambivalência que é própria do Brasil está registrada nessa história do livro. E claro que o samba aparece ali como uma representação do Brasil, porque por si só esse ritmo ele já congrega as nossas matrizes étnicas, né? Podemos falar de maneira muito superficial e simples num choro que traz referências dos batuques, né, dos tambores ou da percussão, que é africana, também os sopros que são indígenas e também os instrumentos harmônicos que são ibéricos, né, que são portugueses. Pois bem, o samba então aparece ali como essa representação, mas a peça passa por muitas outras questões, principalmente ligadas à cultura da diáspora africana. Muito bem. Ô, professor, e está disponível aonde esse livro para as pessoas adquirirem? É vendido? Como é que está esse trabalho de divulgação? Sim, esse livro, ele foi publicado por uma pequena editora aqui de Londrina chamada Can, né, até foi uma surpresa, porque geralmente o prêmio Jabuti, né, assim, as grandes editoras têm em vista esse prêmio, no entanto, ele é muito democrático nesse sentido. Então, escolher uma obra do interior do Brasil e uma obra de uma editora pequena, independente, né, é uma coisa muito nobre desse prêmio, que é o mais tradicional da literatura brasileira. Desse modo, a distribuição é feita por mim mesmo, de maneira muito, muito caseira. Então, as pessoas que tiverem interesse por essa obra podem me enviar mensagem, inbox, lá no Instagram, no @Renato Forim. Lembrando que este Forim tem o N de navio ali, não M. Então, podem entrar em contato lá comigo pelo direct e eu mesmo envio o livro. Se você quiser autografado, eu posso mandar também com essa Legal. assinatura. E, além do livro de capa dura, com algumas ilustrações, esse livro também traz, encartado na última página, um disco, um CD, Uau! que é esse material quase arqueológico hoje em dia, né? E que tem as canções, né? Porque eu elaboro algumas canções também, as letras de algumas canções para essa peça musical, e alguns cantores de Londrina cantam, então, nesse disco. Que Então, é legal. um produto duplo. O valor dele é R$ 35, justamente para que as pessoas tenham acesso mesmo, é quase um preço de custo para um Eu, livro de capa dura, com disco e tudo mais. eu quero um, hein? Eu quero um para mim. Opa, Depois a gente conversa fora do ar aqui. Eu quero comprar um aqui quero conhecer um pouquinho mais dessa obra aí, tá bom? Você pode mostrar mais uma vez o livro, por favor, a capa do livro? essa é uma capa, eu não sei se vocês Bonito, hein? De conseguem que? visualizar bem, Pode mas chegar. é uma foto da Isso. Rocinha, na verdade. Ah, É uma perfeito. foto da Rocinha e nós temos aqui é uma foto mesmo sem tratamento gráfico. Uhum. Essa parte colorida que a gente vê, são alguns barracos que foram pintados por um alemão que fez um projeto artístico na Rocinha. Uhum. Então a gente tem, né, essa fantasia que atravessa o concreto bruto ali, né, que é muito o espírito do que é essa história também. Muito bem. Ô, professor, seguinte, então o espetáculo, atenção, hein, gente, o espetáculo é amanhã, no Teatro da... Fale um pouquinho mais aonde vai acontecer o espetáculo que será apresentado pelo senhor. Tá aqui, ó, um jovem. Quantos anos você tem, professor? 38. 38. Bonito, hein? Bonito, hein, professor? Tá bonito, hein? Olha só, amanhã, portanto, o espetáculo acontece, o espetáculo Costuras Poéticas pelo Fio da Voz, do escritor e professor Renato Forim Júnior. Fala pra gente, dá mais detalhes aí pra quem para quem vai assistir depois, pra quem tá ouvindo a gente, onde as pessoas podem ter acesso e como pegar os convites também, né? A entrada é limitada, como é que vai funcionar? Maravilha. Ó, já que estamos também com um acesso visual aqui, ó, vou mostrar para vocês aquele programinha que eu falei que a gente entrega a todo o público, né, na porta do teatro, aqui Costuras Poéticas pelo Fio da Voz, e a gente tem então um livreto, inclusive com ISBN para as pessoas depois lerem e tal. Bonito o É, cartaz aí. esse Não é um folheto, parece um livro.
Ele é um livrinho mesmo, ele tem 30 páginas, porque ele serve como esse material didático, principalmente para professores, enfim, para as pessoas, depois de assistirem o espetáculo, poder continuarem refletindo sobre as questões que são ali colocadas, Hum. também em casa, né? É, e a gente pratica coisas que estão muito fora de moda, sabe, Roberto, nesse É. espetáculo. Por exemplo, programa impresso. Quando eu fui procurar a gráfica para fazer, eles, nossa, mas que raridade, né? Porque geralmente os programas são com QR Code hoje em dia, as Perfeito. pessoas acessam pelo celular. Mas eu acho muito bonito, assim, as pessoas poderem tocar, ver as fotos, lerem em casa, né? E nos tirar um pouco desse ambiente que gera uma espécie de vertigem, né? Que é a virtualidade. O espetáculo, Roberto, tem 1h40, é um espetáculo longo, mas é impressionante como as pessoas ficam muito atentas e parece que ali elas têm um respiro de fato desse ambiente virtual, né, onde todos nós, a gente não consegue ficar 10 minutos sem olhar para o celular, que parece que vai chegar uma notificação, né? Hum. Apenas ouvindo poesia, né, pensando a respeito desses temas. Pois bem, o espetáculo vai acontecer então no auditório da UEMP, começa às 19h30, a entrada é gratuita, e Gratuita. esses ingressos podem ser retirados a partir de 1 hora antes ali no próprio auditório, né? Uhum. A nossa produção vai estar ali distribuindo esses ingressos. É, bom, basicamente dessa forma o acesso. É muito simples, é só chegar lá. A gente tem uma limitação, eu não sei exatamente qual é a lotação do auditório, não é tão Uhum. grande, então se puderem chegar um pouquinho mais cedo. E eu prometo para vocês que vai ser uma experiência, no mínimo, prazerosa, para não dizer emocionante, porque a gente vai cantar muitos sambas, falar sobre a história desse gênero resistente da cultura brasileira, mas também muitos textos extremamente poéticos que falam sobre a nossa efemeridade, né, a nossa fragilidade humana, com grandes poetas, enfim, da literatura portuguesa, portuguesa, africana e também brasileira. Sensacional. Olha, eu tô com muito, muito prazer, muita honra estar falando com você aqui. Agora, vou botar você numa roubada agora, posso ou não? Por favor, vamos lá. Sai uma palhinha aí pra gente do que as pessoas vão encontrar lá na UEMP amanhã, a partir da. Atenção, hein, gente? É amanhã. Professor, tá aqui, ó, professor Renato Forim Júnior. Ele é professor e escritor. Tem, enfim, você vai poder conhecer um pouquinho do trabalho desse maestro, né? Digamos, desse cara aqui que está me brindando hoje, nesta manhã, com esse papo. Tem como soltar uma palhinha aí sobre o que as pessoas vão encontrar amanhã, não? Pelo menos um trechinho, a capela? Opa, vamos lá. É, Como eu estou sem instrumento, nada aqui, é, Roberto, eu vou fazer textos que eu acho que perfeito. ficariam mais interessantes aqui. Lembrando Eu que vou não fazer estava, dois textos. lembrando que não estava na programação aqui esse quadro aqui. Vamos lá. Opa. Bom, então eu vou fazer primeiro um texto meu mesmo chamado Prelúdio do Dia, que eu trago no espetáculo e que fala um pouco sobre a história do samba, e na sequência eu faço um texto do Fernando Pessoa, poeta português, Perfeito. esse um pouco mais lírico, emocionante, que fala a respeito da nossa infância. Porque o espetáculo fala muito de infância. Sempre que a gente fala da voz, da oralidade, Roberto, a gente está falando do início da literatura, né, que começa pela voz, e também da nossa relação, que é muito particular. Né? O primeiro sentido que se desenvolve num feto, numa criança, é a audição. Então, por isso a gente tem uma ligação tão forte com a voz da mãe, por exemplo, e a gente tem essa relação afetiva com a voz, né? Perfeito. Então, vamos começar, já que falamos disso, sobre esse poema da infância, do Fernando Pessoa. Ele diz o seguinte: eu me lembro de quando eu era criança e via, como hoje eu não posso mais ver, a manhã raiar sobre a cidade. Ela não raiava para mim, mas para a vida. Então, mesmo eu não sendo consciente, eu era a vida. Eu vi amanhã e tinha alegria. Hoje eu vejo amanhã, tenho alegria, mas fico triste. Eu vejo como via, mas por trás dos olhos eu vejo me vendo. E só com isso se obscurece o sol, o verde das árvores já é velho e as flores murcham antes de aparecidas. Fernando Pessoa. E um Sensacional. trecho sobre samba agora, que está lá no Samba de uma Noite de Verão, que é: quando Deus, lá no céu, toca em sol o prelúdio do dia, o trabalho principia,
faz o samba se calar. Mas ele escapa entre gritos e bocejos, entre passos, entre arpejos de uma gente a despertar. E na correria de pés brancos, pardos, negros, se revelam os movimentos que na noite, entre lamentos, fez o corpo se alegrar. O samba é o dom de um povo moreno, que parece tão pequeno até o pandeiro batucar. É isso Sensacional. aí. Sensacional, professor. Sensacional, obrigado. Gente, olha só, hein? Olha, esse espetáculo ele está sendo patrocinado pela UEMP, é isso, né, professor? Tem alguém aí que o Na senhor verdade, ele é um projeto. É. Ele é um projeto do governo do estado do Paraná. Eu fiz uma circulação por 10 cidades, estou fazendo, né? Na verdade, Jacarezinho é a 9ª cidade. Depois de Jacarezinho só tem Ortigueira. Então, eu passei por 10 cidades do Paraná com pelo governo do estado, né? Pelo Profice, que é o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. E quem patrocina, quem apoia esse projeto é a Copel. Então, a UEM é o nosso apoiador cultural, né? A UEM a UEMP, perdão, acolheu esse projeto e por isso nós vamos apresentar lá com muita alegria. Maravilha. Professor, uma última aqui para a gente finalizar. Por que é importante, especialmente, nós temos um público aqui muito variado, né? Mas tem muitos jovens, muitas crianças que acompanham a nossa programação e tal. Por que é importante, professor, ter a cultura chegar para as crianças, para os jovens? Por que é importante estar enraizado esse movimento cultural nas mais diferentes comunidades, professor? O senhor pode dar uma palhinha para a gente sobre isso? Claro. Roberto, a cultura é o nosso instrumento mais eficaz de humanização. Nós temos visto muitos problemas acontecendo, sobretudo no contexto da educação, e do qual a educação, de fato, não tem culpa, né? Porque muito tempo se pensou na educação como uma transmissão de conteúdos ou um ambiente de reflexão sobre conteúdos. Só que, com o processo de progressão ou evolução humana, tecnológica, e nós cada vez mais apartados uns dos outros, muitas vezes a gente não fala com os próprios pais, com os nossos parentes, a gente está na mesma casa, só que a gente fala com as pessoas pelo WhatsApp, né? Isso se tornou muito comum na nossa vida. Isso vai nos tornando muito solitários, né? Muito individualistas até. Então, as artes cênicas, sobretudo, que são chamadas de artes vivas, em francês, por exemplo. Por que artes vivas? Porque a gente tem uma pessoa diante da outra, numa performance, num instante que nunca mais se repete, num ato que só vai acontecer naquele momento, e que, por ser efêmero, se parece muito com a própria vida. Né? E por isso que o teatro, a dança, enfim, a performance, as artes cênicas são tão emocionantes, porque a gente sabe que aquilo é um instante raro, um pedaço da nossa vida que nunca mais se repete. Então, estar juntos é novamente essencial enquanto exercício de humanização, para que a gente possa entender que quando estamos inseridos nessa mesma esfera de tempo e espaço, o outro é tão frágil quanto eu sou frágil, né? Então, a percepção da nossa efemeridade, da fragilidade humana, nos sensibiliza, nos torna mais humanos, né? Isso é essencial. Sem contar que, quando a gente vive a vida de outros por meio de personagens, né, de uma contação de histórias, por exemplo, ou de uma poesia, ou de uma canção, o que nós estamos fazendo é um exercício de alteridade, essa palavrinha que vem da psicologia, né? E que significa se colocar no lugar do outro. Se eu me coloco no lugar do outro, enquanto eu vivo na minha cabeça um personagem, isso faz com que eu me torne uma pessoa muito mais tolerante. Boa. Então, me parece cada vez mais que a arte e a cultura, Roberto, é uma solução para os grandes dilemas que nós temos vivido, como, por exemplo, a polaridade político-social, a divisão, a dificuldade de ouvir e compreender o outro. Então, por tudo isso, cada vez mais, inclusive no ambiente da escola, a arte se torna algo essencial. Um remédio para uma sociedade cada vez mais medicada e individualista. Muito bem, professor, sensacional, muito obrigado mais uma vez. Aliás, professor, hoje é quarta-feira, dia 23, está acontecendo aqui no município de Cambará. O senhor está falando aonde? Eu estou em Londrina Você ainda. está em Londrina.
Ótimo. Se der Isso. tempo, você chega aqui em Cambará, aqui na região amanhã, né? Amanhã, né? Você não vem para cá ainda hoje. Amanhã cedinho. Exato. Legal. Se possível, professor, venha fazer uma visita, se couber aí na sua agenda, perdão, venha fazer uma visita a Cambará, porque nós estamos realizando, acho que amanhã será o último dia da FELIC, a festa literária aqui do nosso município, que inclusive está falando exatamente sobre essa questão, esse movimento cultural que é tão importante e que vem muito ao encontro disso que o senhor acabou de falar, que envolver a comunidade, envolver especialmente, né, levar até as crianças, né, da rede municipal, enfim, as mais carentes, a criança de uma maneira geral, mas as mais carentes, inclusive, né, que ficam às vezes à margem e que precisam realmente ter contato com esse movimento todo cultural. Está acontecendo aqui no nosso município, está um espetáculo. Se o senhor puder vir, venha fazer uma visita, conhecer esse projeto, tá bom? Opa, maravilha, Roberto. Se couber na agenda, eu vou sim, vou com grande prazer, porque eu acho que esses eventos, essas programações, sobretudo para que a arte seja democratizada, são extremamente importantes e, de fato, uma solução, como eu acabei de colocar para a sociedade. O Gilberto Gil, o cantor, compositor Gilberto Gil, tem uma frase que eu adoro. Ele diz que o povo sabe o que gosta, mas também gosta do que não sabe. Então, muitas vezes, a gente não tem acesso a determinados produtos culturais, só que quando a gente toma contato com isso, aquilo é tão transformador e tão importante na nossa vida que a gente nunca mais abandona. Então, esses projetos de democratização da cultura são extremamente importantes, precisam sobreviver e precisam de investimento público, porque eles são, desde das primeiras organizações humanas, uma função do Estado. Né? Quando a gente fala de Grécia, a gente já tinha a função do Estado patrocinando a cultura e a arte para que ela pudesse chegar a todas as pessoas. Então, que assim seja. Maravilha, obrigado, viu, Bruno? Que vozeirão, hein? Professor, quando der, vem aqui fazer uma visita no estúdio da rádio para a gente conversar aqui pessoalmente. Maravilha, com todo prazer. Olha, vou fazer todo o esforço para estar lá amanhã, a partir das 7h30, no Teatro da UEMP, para acompanhar esse espetáculo. Atenção, hein? Atenção, Costuras Poéticas pelo Fio da Voz. Você viu que o homem tem uma voz poderosa, hein, professor? Que voz bonita, hein? Um abraço para o senhor. Obrigado pela sua participação aqui. Valeu, Roberto. Muitíssimo obrigado e um bom dia a todos os ouvintes e espectadores. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Conversei aí com o professor, o professor, o Renato Forim Júnior, ele que vai estar amanhã, atenção, amanhã nesta quinta-feira, dia 24, com o espetáculo Costuras Poéticas pelo Fio da Voz, como eu já falei, do escritor e professor Renato Forim. Olha, será no auditório do Centro de Ciências Humanas e da Educação e Centro de Letras, Comunicação e Artes do campus de Jacarezinho, a partir das 19h30, com os ingressos podem ser retirados no local a partir de 1 hora antes do início do espetáculo. Professor, obrigado mais uma vez, até a próxima. Valeu, obrigadão, Roberto, até. Maravilha! Falei aí, portanto, com o professor Renato Forim. Gente, olha, não percam, hein? É amanhã, é gratuito, inclusive, e é para todos os públicos. Não saia daí, eu volto já para o segundo bloco do nosso programa, do nosso Café com Rock, aqui pela Rádio Circulando Jovem Play. Não saia daí, a gente volta já. Compartilhe felicidade. Circulando Play, a rádio pop rock feita pra você. Laura, presente. Lucas, presente, prof. Arthur, presente. João. A gente sabe que a Laura adora ler, que nada tira a concentração do Lucas quando tá resolvendo um problema de matemática e que o interesse do João por animais vai muito além do jardim da casa dele. Nossos alunos são constantemente desafiados, estimulados a gostar de aprender, incentivados à autonomia e à criatividade. Uma formação completa que aprova nas melhores universidades do país e prepara para os desafios do futuro. É por isso que o mundo também enxerga a Ana, o Diogo, a Lara e o João como eles são, cidadãos capazes de transformar o mundo. Venha conhecer nossa escola. As matrículas já estão abertas.
Colégio Nossa Senhora das Graças, 70 anos, ideal para... Quer aprender inglês e viajar para onde quiser? A Wizard atendeu seus desejos. Ao visitar uma de nossas unidades, você concorre a uma viagem internacional. E tem mais! Ao fazer a matrícula, você ganha um voucher de R$500 de desconto em viagens, além de ter mais chances de concorrer a sorteios. Visite uma unidade Wizard agora mesmo e aproveite! Para mais informações, confira o regulamento. Ei, tá precisando quitar uma dívida ou realizar um sonho? Então aproveite que o Sicredi está com condições imperdíveis de empréstimo consignado para você que é funcionário público, privado e aposentado INSS. Corra até a agência do Sicredi mais próxima de você e aproveite que é só essa semana, hein?